Olha só, gente, o governo dos Estados Unidos anunciou ontem punições contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com base na Lei Magnitsky. As sanções podem dificultar o acesso de Moraes, por exemplo, a uma série de serviços financeiros e também tecnológicos. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema, o RIC Notícias Opinião recebe os advogados Frederico Glitz, mestre e doutor em Direito, professor da UFPR e especialista em Direito Internacional, e Clóvis Alberto Bertolini, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. A gente hoje vai falar da Lei Magnitsky, dessa aplicação, inclusive, da lei ao ministro Alexandre de Moraes. E o que chama a atenção que na aplicação para um ministro, enfim, para uma autoridade de um país, isso é a primeira vez que acontece na história. E chama a atenção, é algo que impressiona até mesmo quem vive o direito, ou para vocês que são estudiosos da área. Vou começar com o Clóvis, que está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco a gente já se conecta com o Frederico, que está lá do outro lado. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, Eduardo, Rafaela e demais ouvintes da Jovem Pan. Na verdade, essa aplicação da Lei Magnitsky, ela não impressiona em relação a autoridades públicas, né? O governo americano, o governo dos Estados Unidos tem essa política desde o ano 2012. Essa lei surge em um contexto lá. Em 2009, houve o assassinato, né, de um advogado chamado Sergei Magnitsky, que era o principal advogado de um fundo russo, né, o fundo Hermitage, né, que foi esse advogado, ele foi responsável por promover uma descoberta de uma grande fraude tributária envolvendo esse fundo. Evidentemente haviam interesses americanos, né? O grande pensador dessa lei foi o dono desse fundo, chamado Bill Browder, né? um norte-americano também de origem britânica, e essa lei foi editado nos Estados Unidos em 2012 com o objetivo de punir pessoas que tivessem cometido atos contra os direitos humanos em linhas gerais, né? Em 2016, o Congresso americano aprovou uma emenda para que fosse chamada de Global Magnitsky Act, né? Lei Global Magnitsky, para que atingisse todos os agentes públicos, pessoas físicas ou empresas que cometessem atos, no entendimento do governo americano, de punição a questão de violadores a direitos humanos, né? Então, o que ocorre? Ela surpreende a aplicação dessa lei em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque, pela primeira vez na história, houve a aplicação da Lei Magnitsky ao contexto brasileiro, né? Não há nenhuma autoridade, nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica que tenha tido a aplicação da Lei Magnitsky. Então ela é uma surpresa por esse motivo, e de certo modo nós temos junto ao ministro Alexandre de Moraes 5 mil agentes russos, né? Agentes do governo da Venezuela e agentes do governo de Cuba, né? Então ela é uma sanção normalmente aplicada pelos Estados Unidos, não é uma novidade, mas ela é uma novidade em relação a um país que tem as suas instituições democráticas instaladas. Podemos ter divergência, a gente sabe que tem divergência sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, se seria adequado ou não essa atuação do ministro, mas ela é um instrumento de política externa do governo americano, né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro para as pessoas. O Brasil pode discordar, pode achar isso, pode achar aquilo em relação à aplicação dessa sanção, mas ela é um instrumento de Estado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aplicou essa sanção, ponto. Ele tem essa faculdade pela legislação americana. Agora, a extensão dessa sanção, como o Brasil vai interpretar essa sanção, aí já é uma outra história, né? Vamos então se conectar também com o Frederico Glitz. Gostaríamos de entender melhor qual que é a proporção da aplicação dessa lei, né? Alguns consideram como uma morte financeira. A gente bem sabe que esse sistema internacional financeiro está muito ligado aos Estados Unidos, justamente por termos o dólar como essa moeda de reserva, né? Como que isso, então, deve afetar o dia a dia, por exemplo, de Moraes? Boa tarde, Rafaela, Eduardo, Clóvis. O que acontece? Ela tem sido chamada de morte civil ou morte financeira, mas eu acho que ela até é mais ampla que isso, porque o que acaba acontecendo é que, ao lado do bloqueio efetivamente financeiro, a pessoa que é sancionada por meio dessa lei, ela acaba não podendo
ser contratado ou contratar com empresas, cidadão americano, mas também com empresas que possam ter alguma relação relevante no mercado norte-americano. Então, assim, inicialmente a preocupação sempre são os bancos, justamente como você mencionou, pela questão efetivamente da necessidade de compliance de uma série de regras internacionais financeiras, mas ao lado delas vocês vão ter aqui, a gente vai ter aqui, por exemplo, a proibição da contratação, por exemplo, com WhatsApp, com Google, com Facebook, enfim. O ministro vai acabar sofrendo uma restrição da sua liberdade, dos seus direitos também bastante amplos. E a gente pode até incluir nesse cenário, então, para além dos bancos, das big techs, a gente pode incluir aqui, eventualmente, outros cenários que impactem até de uma forma bem mais agressiva a sua vida como indivíduo. No sentido de que algumas empresas que são controladas, por exemplo, no Brasil, por empresas americanas, e que precisam, portanto, se adequar à legislação americana, tanto do ponto de vista de bolsa, de valores, como também de contabilidade, também podem sofrer consequências se vierem a estabelecer relações comerciais com o ministro. Então, a gente pode ter aqui, a rigor, né, o grau, a gente ainda vai ter que avaliar isso na prática, já que, como frisou o Clóvis, é uma situação muito, muito nova para o Brasil, a aplicação no Brasil. A gente vai ter que ainda entender, por exemplo, até mesmo, dependendo de uma montadora de carros, se o ministro quisesse fazer o financiamento do veículo, ele teria alguma dor de cabeça para isso. Olha, tem pelo menos desde ontem, né, quando a lei foi aplicada, a internet ela é muito rápida, né, principalmente em relação aos memes, em relação a como que eles lidam, né, com as notícias, da maneira como elas vão saindo. E tem muita gente colocando, né, que o Moraes agora só vai usar o Pix, o Moraes agora não vai poder mais fazer pagamento com cartão de crédito e tudo mais. De fato, Alexandre de Moraes não vai mais usar cartão de crédito? O que ocorre, Eduardo? Isso vai depender muito de como as instituições financeiras vão interpretar essa sanção, né? Elas não são obrigadas ou elas são obrigadas? As que têm relacionamento com o mercado americano, de certo modo, necessitam cumprir, porque se elas... uma determinação. Não é que é uma determinação, elas vão estar sujeitas a sanções nos Estados Unidos, né? E elas podem responder um processo penal nos Estados Unidos, e cada ato de violação à lei Magnitsky nos Estados Unidos gera uma sanção de $350 mil por sanção. Se repetida, ela pode ser dobrada. Caro demais para Alexandre de Moraes fazer uma compra, né? Não, na verdade não. Na verdade, o que acontece? Os bancos, as instituições financeiras, quando vão abrir uma conta bancária, vão consultar a lista, né? Os departamentos de compliance desses bancos, eles têm uma lista, né? Eles consultam periodicamente essa lista. Então, o que vai acontecer provavelmente? As instituições financeiras vão comunicar ao ministro sobre essa sanção, ele vai poder se manifestar, geralmente em 1 ou 2 dias, um e-mail, alguma coisa nesse sentido, e eles podem decidir excluir a conta bancária dele, né? Não se relacionar mais com ele porque houve essa sanção do governo americano, né? Isso é muito comum para os sancionados. Então, por exemplo, nós tivemos o caso no ano passado da aplicação da sanção Magnitsky aos juízes da Suprema Corte da Venezuela, né? O que aconteceu na prática, né? A União Europeia estendeu essa sanção, então essa sanção foi estendida. Alguns ministros que tinham residência na Espanha tiveram sua residência cassada, né? E o presidente da Suprema Corte da Venezuela teve um imóvel na Itália, em Roma, de $6 milhões confiscado. Então o que ocorre? O ministro fala, eu não tenho relacionamento com os Estados Unidos. Perfeito, mas o ministro deve ter cartão de crédito, das bandeiras que a gente conhece, norte-americanas. Que é Visa, Mastercard. Exato, então... Agora só pode Elo. Eu não sei, mas a sanção é o que acontece. As empresas, elas obedecem a essa sanção por ter medo de como o governo americano, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vai em cima delas se descumpre. Porque se há um entendimento do governo americano, e especialmente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de que há atos para o descumprimento da lei, aí se torna algo muito grave. Então, não vai ter dúvida, eles vão simplesmente encerrar o relacionamento bancário porque é mais fácil para eles esse encerramento do relacionamento do que efetivamente comprar uma briga, né? Vamos complementar então com a fala também do Frederico Glitz, porque a dúvida existe um tempo para que você tenha aí essa mudança, vamos dizer assim, por exemplo, de uma bandeira Mastercard para uma bandeira Elo, ou há essa confiscação, esse confisco já imediato, né, daquilo que eventualmente o ministro tenha
ligado ao sistema financeiro dos Estados Unidos? O que estiver nos Estados Unidos está bloqueado, né? Então, sejam bens imóveis, ativos financeiros, a própria sociedade que eventualmente ele participe lá, mas o que ele tem no Brasil, por exemplo, vinculado a esses cartões, não é efetivamente um bem no sentido de dinheiro, né? Ele tem uma conta, e essa conta, como o Clóvis mencionou, ela vai ser encerrada, essa relação comercial vai ser encerrada, inclusive usando a justificativa da aplicação da lei. Então, é alguma coisa que deve acontecer já nos próximos dias, até para se evitar a fúria momentânea do governo americano de eventualmente querer fazer, ele sim, uma caça às bruxas, no sentido de buscar encerrar aí qualquer relacionamento comercial. Me parece, no entanto, que o que vai ser atingido mais rapidamente é justamente os mecanismos de comunicação do ministro, por exemplo, os perfis de rede social, eventualmente o WhatsApp, etc., porque esse simplesmente é muito mais simples de se encerrar essas atividades do que o cartão de crédito, que ainda depende de um pagamento ou alguma coisa como um vencimento, por exemplo. Bom, a gente sabe que o ministro já estava esperando por essa decisão, inclusive vários analistas já pontuavam que essa articulação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tinha essa intenção e que a qualquer momento, alguma medida mais restritiva contra o Alexandre de Moraes poderia vir. A gente recebeu o tarifaço antes até de uma medida mais específica. Então, a gente pode imaginar que ele já tomou as medidas ou as providências ali cabíveis para ter um impacto menor a partir dessa aplicação, talvez mais dura do que até se esperava que viesse. Partindo desse pressuposto, né? Vamos considerar, então, a vida aqui no Brasil. Você falou, principalmente, Frederico, sobre essa questão das redes sociais, contas, por exemplo, no Google, não pode usar ali uma nuvem no próprio Gmail. Eu conversava aqui em off com o Clóvis, vou até passar a bola para ele primeiramente, sobre como é que pode ser um eventual conflito, então, entre essa lei dos Estados Unidos com a lei brasileira, considerando que muitas dessas empresas americanas, para funcionar no Brasil, tem CNPJ aqui, então também está sujeita às leis brasileiras. Uma empresa que tem sede no Brasil pode se negar a vender a um cidadão brasileiro, ou a lei brasileira pode ser aplicada também a essa empresa aqui? Perfeito, Camila, agora corretamente. O que ocorre? Nós temos, né, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor explica, né, de maneira muito clara que nós não podemos ter discriminação entre os consumidores, né? Mas o que ocorre? Eu posso me negar a vender algo a alguém pelo Código de Defesa do Consumidor, pela letra fria da lei? Não. Mas aqui é um pouco diferente. Aqui eu tenho um justo motivo pelo qual, vamos imaginar, um Google, uma Amazon, uma grande empresa de tecnologia, tenha se recusar a atender determinado consumidor, né? O que eu escutei algumas pessoas falando, até participei de outros debates, o que se está conjecturando, né? O que algumas autoridades brasileiras estão dizendo, de que pode-se haver uma determinação para que o governo brasileiro determine que a empresa X cumpra aqui a legislação de consumo ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, comenta-se que a AGU entraria com medidas nesse sentido, até uma DPF nesse tema. Não sei dizer, né? Por quê? Porque é um ponto muito novo esse, né? Até me perguntaram, o Banco Central vai ter que ter uma interpretação como ele vai cumprir a lei Magnitsky, né? E minha resposta para essa pergunta foi, não, porque a lei Magnitsky não depende de interpretação de outros. Os Estados Unidos simplesmente ele tem essa faculdade internamente de incluir como uma sanção, e os órgãos que se relacionam com o governo americano cumprem ou não cumprem a sanção. É mais ou menos como se alguém tivesse inscrito no Serasa, né? Eu posso simplesmente vender para aquela pessoa. Só que se aquela pessoa me dá um calote, né, eu sabia a consequência. Qual que é a consequência para a empresa que tem algum tipo de relacionamento com o mercado americano? Ela vai estar sujeita à sanção. Então, assim, é muito pouco provável que essas empresas descumpram a decisão. Se tem alguma coisa que é séria no mundo ocidental, é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, apesar que o atual governo tem se miscuído americano no Departamento de Justiça, né? Mas o que ocorre? Nós temos essa... Eu acho muito pouco provável que essas empresas descumpram decisão, tá? Eu acho, assim, praticamente impossível que eles tomem essa decisão, não, vamos atender o ministro. Eles vão simplesmente encerrar, é mais um consumidor e para eles pouco importa. O Clóvis é categórico em dizer que as empresas não vão desrespeitar a lei dos Estados Unidos, que é uma lei bastante clara ali e dura
nessa sanção a quem desobedece. A gente sabe que, até o momento, o Supremo Tribunal Federal sempre retaliou, ou seja, respondeu a esses ataques eventuais à Corte Brasileira. Frederico, você acredita que vai haver uma resposta do STF para essas empresas americanas que atuam aqui no Brasil? E se sim, quais seriam os caminhos possíveis considerando a nossa legislação? Tá, primeiro, eu acho que a questão a gente não deve tratar a STF como uma parte. O STF não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma questão pessoa física daquela pessoa que ocupa o cargo de ministro atualmente. Então, embora no discurso, na própria justificativa da sanção, haja essa pessoalização, né, inclusive, me parece, indo além do que a legislação norte-americana previa. Eu vi uma entrevista do considerado pai, né, mencionado pelo Clóvis, da ideia dessa legislação que foi aprovada nos Estados Unidos, e ele dizendo que não seria o caso de sua aplicação, justamente porque ela visaria cleptocracias e genocidas, e não seria o caso do ministro em questão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar do ar a ideia de STF. STF não tem absolutamente nada a ver, ele não é parte, ele é uma instituição, ele faz parte do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro, em princípio, não está sendo sancionado, nem nada do gênero, né? O tratamento será, portanto, institucional. E aí que mora um ponto importante, porque se assume-se essa questão de que eu preciso de defesa, que a corte precisa de defesa, em algum sentido se embarca na narrativa que é justamente da aplicação da sanção, de que há um desequilíbrio institucional e que haveria uma perseguição em relação ao dissidente político, digamos assim. Num segundo momento, eu enxergo que a questão da legislação brasileira e a legislação norte-americana, a gente tem que pensar do ponto de vista territorial, né? Então, a legislação americana, ela se aplica no território norte-americano, mas, também como o Clóvis enfatizou, ela tem essa possibilidade de se estender, de ter seus efeitos estendidos para fora dele. Acontece que isso não afasta a aplicação da legislação brasileira. E a legislação brasileira, a meu ver, principalmente a relação de consumo, ela não teria nenhuma justificativa para que o fornecedor não cumprisse a legislação ou que tivesse uma isenção de sua responsabilidade. Normalmente, casos esse seria um caso de fato do serviço ou do produto, né, um dano causado pelo serviço ou pelo produto, você tem responsabilidade objetiva, que não é afastada por força maior. Então, assim, vai ser uma análise econômica, pura e simplesmente, concordo. Embora não seja tecnicamente jurídica essa afirmação, mas ela vai ser uma análise de o que me vale mais a pena. Eventualmente pagar uma indenização para o ministro porque eu recusei um serviço a ele, ou para a pessoa que hoje é o ministro, porque recusei um serviço, ou simplesmente descumprir e vir uma multa. E me parece que esse dilema várias dessas empresas não vão ter, inclusive. Por quê? Porque elas também, me parece, estão atrás dessa motivação. Se vocês lerem os releases aí da imprensa, tanto para a aplicação dessa legislação, quanto para a aplicação dos 50% do chamado tarifaço, todo o discurso está em torno de ofensas a interesses de empresas norte-americanas. E entre elas, no mesmo dia, estavam se reunindo com o vice-presidente do Brasil, as Big Techs e as bandeiras de cartão de crédito. Ou seja, quem está atrás, provavelmente, dessa discussão e movimentando também essa máquina, provavelmente são esses interesses que têm todo o interesse do mundo em criar um cenário no Brasil de absoluta liberdade de atuação sem regulação. Então, a gente também pode pensar aqui que, em parte, eles vão favorecer a aplicação da norma justamente porque isso eventualmente interessa a sua estratégia de negócio. Deixa eu aproveitar você aí, Frederico, eu já converso com o Clóvis aqui também, em relação, a gente está falando muito das questões das sanções econômicas, mas, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele teria dificuldades de entrar em outros países, por exemplo, por conta da Lei Magnitsky? Em tese não, né? Mas como a possibilidade de entrar em um país ela é regida por um sentido discricionário, aqui você avalia a entrada, ele não vai conseguir, por exemplo, com certeza, não vai por conta do visto, né, caçado entrar nos Estados Unidos, mas em outros países ele pode ter uma perturbação no sentido de um obstáculo ao seu ingresso. Não é algo certo, né? Mas como você tem ele passa a estar em um rol de risco, ou um rol de classificação internacional de que ele é um sujeito que está sendo sancionado pelos Estados Unidos, ele pode vir a ter essa entrada bloqueada sim.
E aproveitando, fazendo a ponte Mas aqui isso de volta, né? Como pessoa física, né? Não sim, como sim. ministro do passaporte diplomático. Ah, sim, com certeza. E aproveitando, fazendo essa ponte com o Clóvis aqui, Clóvis, é possível, ou talvez Alexandre de Moraes, ele tem alguém a recorrer, ou ele pode reverter essa lei Magnitsky? Enfim, existe essa possibilidade, ou para ele é um carimbo na testa e vamos lá? Perfeito. Só complementando ali o que o Frederico falou, o Canadá, por exemplo, ele tem a lei Magnitsky dele, e ele chama de Magnitsky a lei. Então, o que ocorre? É muito provável que vários países coloquem o Alexandre de Moraes na lista de seus sancionados também, tá? Por quê? Porque há uma presunção de que os Estados Unidos têm essa lista da OFAC, são de países... os Estados Unidos faz uma análise bastante extensa de quem vai ser sancionado ou não, e geralmente a União Europeia segue essa lista. Tá? Então é muito provável que ele também seja incluído em outras listas de sanção. Não posso dizer categoricamente. Tá? Em relação a essa questão que você me colocou, Eduardo, só me recorda bem certinho qual é a tua pergunta? Se, enfim, a relação dele entrar em outros países, mas também se ele conseguiria reverter a situação. Ele pode recorrer a algum tribunal, alguém, enfim, sei lá, ONU, não sei. Ele teria três possibilidades. Primeiro, ele pode recorrer à própria OFAC. Tá? A legislação americana permite esse tipo de uma revisão pelo próprio órgão. Tá? Segundo, ele poderia entrar no judiciário americano. Tá? Mas, assim, tendo em vista a posição do judiciário americano em relação a atos de natureza diplomática e política, o judiciário americano tem uma postura bastante restritiva, especialmente o judiciário federal americano, de entrar no mérito de decisões do presidente da República. Tá? Eles são muito reticentes em relação a isso. E o terceiro é a via diplomática. Né? O Itamaraty pode atuar para haver uma negociação para que haja a retirada dessa sanção. Não é improvável que alguém saia da lista Magnitsky. Tá? Tem o caso do ministro da Justiça da Turquia, tá? Que em 2018 o governo Trump incluiu ele por ter prendido um pastor americano lá, em uma situação que o governo americano discordava, e houve uma negociação com o governo da Turquia e em 3 meses ele saiu da lista Magnitsky. Então é possível que ele saia. Tá? Mas da experiência que a lei existe desde 2012, é difícil que alguém saia. Tá? Então existe essa possibilidade, mas assim, mais ou menos como... remota. Mais ou menos como ser julgado pelo Supremo, né? Não tem como recorrer da decisão do Supremo. Então, não tem uma instância superior à lei Magnitsky. Vou pegar esse ponto aí, nosso tempo está acabando aqui, mas para pedir uma avaliação rápida a vocês. Não há ninguém ou nenhuma instância superior à do STF, então ele acaba dando a última palavra na interpretação da nossa Constituição. E a interpretação que Donald Trump ou a justiça americana faz no momento é que ele estaria, tal qual todos esses outros nomes que foram inclusos nessa lista desde 2012, num rol de pessoas que desrespeitam os direitos humanos, que cometeu atrocidades. Eu pergunto a vocês, considerando a lei brasileira, essa é uma afirmação verdadeira? Alexandre de Moraes teria descumprido algo da nossa legislação? Vou começar pelo Frederico, a gente encerra aqui com o Clóvis, por gentileza. Camila, em princípio não, e o que a gente está falando aqui provavelmente é de uma desculpa política, né? O que do ponto de vista brasileiro a gente percebe é uma tentativa de ingerência de um Estado estrangeiro numa decisão de um poder brasileiro. Então a gente trabalha aqui exatamente com o oposto, né? Com uma espécie de raciocínio de um abuso de poder aqui. Clóvis. Eu vejo um pouco diferente do Frederico, né? Eu acho que existem parcela da população, parcela de juristas, parcela de pessoas que discordam dessas atitudes do Alexandre de Moraes, né? Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco reticente em relação a essa atuação única do ministro, a instauração desse próprio inquérito das fake news, que é um ato que foi combatido lá em 2019 pelo Instituto dos Advogados do Brasil, um parecer brilhante do professor René Dotti sobre a inconstitucionalidade desse ponto, e o único ministro vencido foi o ministro Marco Aurélio Mello, né? Então, assim, Camila, tem parcela da população que acha que a atuação do ministro não seria adequada. Mas é constitucional ou inconstitucional? Até o momento é constitucional porque o Supremo disse que é constitucional, né? Mas existe parcela da população que entende o contrário. Claro, eu não acho que equiparar o ministro a um corrupto oligarca russo é a mesma coisa dele estar atuando aqui no Brasil sobre as leis, né? Nós temos instrumentos jurídicos para combater essa atuação do ministro. Uma delas seria o impeachment.
né? Então, o Senado da República está aí para que discuta-se eventualmente um impeachment, né? Não estou dizendo que isso é adequado ou não, né? Mas existem instrumentos jurídicos no Brasil para se combater esse ato. Claro, existe parcela da população que enxerga esses atos do ministro como inidôneos, né? Existe parcela que entende que é adequado. Então, depende muito pro espectro que você está olhando, né? Mas essa atuação do governo americano, ela é um pouco incomum, né? Não existe precedente, mas, repito, é uma interpretação do governo americano. Eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo, né? Não é mundial, não, é localizado... É um instrumento do governo americano de atuação em política externa, ponto. Eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo. O fato do Brasil entender XYZ pouco importa, porque é uma política de Estado americana, ponto. Uhum. Bom, 3 horas e 59 minutos. Infelizmente, Frederico, Clóvis, nosso tempo chegou ao fim, né? A gente teria mais perguntas para fazer aqui, né, Camila? Daria para continuar aqui até as 5 da tarde, né? Questionamentos não faltam. Mas é isso, nosso tempo encerrou. Agradeço imensamente a presença dos advogados Frederico Glitz, mestre e doutor em Direito, professor da UFPR e especialista em Direito Internacional, e também o Clóvis Alberto Bertolini, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Ajudaram a gente aqui a esclarecer alguns dos pontos ainda em relação à aplicação dessa lei americana.